Sejam todos bem-vindos ao 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, essa nova edição que nós estamos tendo, inclusive num formato um pouco diferente, no formato digital, e onde nós também contaremos com a colaboração de alguns palestrantes remotamente. Gostaria de trazer aqui para vocês algumas questões importantes que serão discutidas no painel da enfermagem e apresento a enfermeira Camila. Enfermeira Camila é enfermeira do Hospital Albert Einstein, onde ela trabalha juntamente com a equipe da oncohematologia e no serviço de cuidados paliativos de suporte ao paciente oncológico. Camila vai trazer um pouquinho da experiência brasileira para nós e teremos também, em seguida, a enfermeira Renata Osório. Ela é uma enfermeira, ela é brasileira, atualmente trabalhando na Austrália, a qual trará para nós também a sua experiência neste momento tão delicado que nós estamos encontrando. Teremos também, para finalizar, a participação da enfermeira Cristina Vogel, a enfermeira responsável pelo Centro de Oncohematologia do Hospital Albert Einstein também, que vai trazer um pouquinho da sua experiência relacionada ao trabalho com os profissionais de saúde neste momento que nós estamos encontrando aqui no nosso país e no mundo todo. Convido agora a enfermeira Camila a participar aí da apresentação relacionada ao nosso trabalho, ao trabalho que está sendo realizado no Brasil, aos cuidados aos pacientes neste momento delicado que enfrentamos. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer ao convite, é uma honra participar e contribuir um pouco com o 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Trouxe um pouquinho sobre os desafios da pandemia nos cuidados paliativos e a nossa experiência. E para falar de cuidados paliativos, acho importante relembrar o conceito, segundo a Organização Mundial de Saúde, cuidado paliativo é a abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes adultos e crianças e suas famílias que enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras da vida, através da prevenção, o alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento adequado da dor e de outros problemas de ordem física, psicossocial e também espiritual. Além disso, alguns princípios que norteiam a assistência em cuidado paliativo relacionado à promoção do alívio de sintomas desagradáveis, afirmando sempre a vida e enxergando a morte como um processo natural, sem adiar nem acelerar a morte, integrando sempre os aspectos psicológicos e espirituais, além de promover o suporte também aos familiares e cuidadores, contando com uma abordagem multidisciplinar, dando suporte que possibilite que o paciente viva tão ativamente quanto for possível até o dia de sua morte. Nós temos também uma definição para cuidados paliativos em oncologia, citado pelo NCCN, que diz que cuidado paliativo trata-se de antecipar, prevenir e reduzir o sofrimento, fornecendo a melhor qualidade de vida possível, independentemente do estágio da doença, para pacientes e também familiares. Bom, em 11 de março de 2020, foi considerado a pandemia pela Organização Mundial de Saúde no Brasil. A partir de então, devido a um novo tipo de vírus emergido da China, em dezembro de 2019, nós tivemos a Covid-19 e começou então um grande movimento em relação às instituições, não só brasileiras, mas também a nível mundial. O cuidado paliativo, ele é citado em relação à pandemia também, ressaltando a importância de integrar esse cuidado também durante uma pandemia. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela traz em sua definição, muito próxima às definições citadas, em que o cuidado paliativo, voltado também para o controle de sintomas, o conforto e a qualidade de vida, deve ser oferecido em conjunto com o tratamento padrão, de qualquer doença que ameace a vida, a continuidade da vida, não devendo ser jamais associado com a omissão ou exclusão, o abandono terapêutico, mesmo durante uma pandemia. Então, a importância em um cuidado tão necessário ser incluído mesmo diante de uma pandemia. E nós temos alguns princípios fundamentais para manter esse atendimento nos cuidados paliativos, mesmo na situação em que nos encontramos, relacionada à proteção contra os danos, à proporcionalidade do cuidado, o dever de cuidar do próximo, a reciprocidade, equidade e também confiança.
Além disso, a Organização Mundial de Saúde, ela cita em maio de 2020 essa preocupação em integrar o cuidado paliativo, garantindo cuidados médicos, nutricionais, psicossociais e paliativos abrangentes para aqueles com Covid-19. Ainda em maio de 2020, nós temos uma resolução da Assembleia Mundial de Saúde que traz a necessidade de fornecer testes seguros, tratamento e cuidados paliativos para o Covid-19, sempre lembrando e prestando atenção àqueles pacientes com saúde, com algum problema de saúde já pré-existente, os idosos e outras pessoas em risco, incluindo os profissionais de saúde. Nós sabemos que a pandemia pode representar uma série de ameaças ao equilíbrio do sistema de saúde, incluindo demandas extraordinárias e sustentadas que podem ultrapassar a capacidade de atendimento. Os insumos, as tecnologias disponíveis, recursos humanos e profissionais capacitados para atender essa demanda. Então, existe um grande desafio de equilibrar a igualdade entre as pessoas e a equidade na distribuição de riscos e benefícios. Para isso, é muito necessário que se estabeleça critérios clínicos e também técnicos e éticos para melhor utilização e para que a gente busque o melhor resultado e o melhor benefício possível para os nossos pacientes. Lembrando sempre da possibilidade de um trabalho de medicina de catástrofe ou calamidade, que existe essa possibilidade durante qualquer tipo de pandemia. E a falta desse planejamento antecipado em situações de risco pode levar a desperdícios dos recursos, uma perda inadvertida de vidas e também a perda de confiança não só de pacientes, usuários, mas também dos profissionais. Bom, então nós estamos diante de uma pandemia onde vários e grandes desafios foram impostos às instituições de saúde, desde a necessidade de planejamento e adequação das instituições, como fluxo de atendimento, o que não é diferente para nós, em nossa realidade. Então, a necessidade da reestruturação desses fluxos de atendimento, quais os modelos de assistência, modelos de atendimento seriam aplicados diante desse momento de tanta fragilidade. O estabelecimento dos critérios, como eu disse, não somente critérios clínicos, mas também técnicos e éticos, e além de lidar com o medo do desconhecido, o grande medo da população. Lembrando que no início da pandemia, a informação, a orientação era que tudo aquilo que fosse eletivo, todos os tratamentos eletivos, que eles fossem aguardados por um momento até que pudéssemos restabelecer aí os atendimentos, além de lidar com os pacientes de risco, o que inclui os nossos pacientes em tratamento oncológico ou, por exemplo, pacientes pós-transplante de medula óssea. A literatura já traz alguma experiência relacionada aos centros de oncologia durante a pandemia, o que corrobora com a nossa experiência brasileira, onde nós tivemos uma diminuição do atendimento oncológico a nível ambulatorial e também internado, e, consequentemente, uma diminuição dos pacientes em cuidados paliativos oncológicos. Vários foram os nossos desafios como equipe de cuidado paliativo, incluindo o controle de sintomas adequado desse paciente, tanto o paciente com Covid, como o paciente sem o Covid-19, onde esses pacientes ficavam muito mais em casa, né, e dificultava talvez o controle de sintomas. Nós tivemos que lançar mão, vou mostrar um pouquinho para vocês, sobre várias ações relacionadas às nossas dificuldades. O planejamento avançado de cuidado, quem trabalha com cuidado paliativo sabe o quanto isso é importante e o quanto isso exige uma decisão compartilhada e várias reuniões, vários encontros, tanto com o paciente como a família. E em momentos de fragilidade ou uma doença aguda, isso se torna mais difícil. Assim como a comunicação com a família, com o cuidador, o acolhimento e apoio à família, onde, como eu disse, lá atrás, a informação, a orientação era que esses pacientes, os internados, não ficassem com acompanhantes, por exemplo, né? Então, dificultava esse encontro entre a equipe e também a família. Além disso, nós temos a subutilização do cuidado paliativo de pacientes oncológicos que, independente da doença da Covid-19, teriam critérios para uma avaliação, para um acompanhamento da equipe de cuidados paliativos. E, por vários motivos, foi subutilizado esse cuidado.
Algumas ações que foram realizadas e que também corroboram com ações realizadas em outros centros, a alteração do fluxo de atendimento, então a preocupação na segurança e na qualidade do atendimento dos pacientes, como de uma forma geral, dos pacientes da instituição, mas não diferente na oncologia, onde desde o início, desde a entrada, havia essa preocupação para onde esse paciente seria alocado, como seria esse fluxo. Então, nós tivemos um grande movimento, não só na oncologia, mas na instituição como um todo. A individualização do cuidado, que, na verdade, em qualquer situação, é algo muito importante, onde a gente vai olhar para esse paciente, para essa pessoa, um cuidado centrado na pessoa. Nós lançamos mão da telemedicina, que foi um grande aliado tem sido um grande aliado durante a pandemia, principalmente no início, onde esses pacientes eram orientados a ficar em sua residência. A coleta domiciliar, então, todos aqueles pacientes que tinham essa possibilidade, e justamente porque não gostariam de ir ao hospital, isso principalmente no início da pandemia, em que ainda tudo era muito difícil de entender, a informação ainda mudava constantemente, então nós possibilitamos aí a coleta domiciliar daqueles pacientes que não iam até a instituição. O apoio psicossocial e emocional, sem dúvida nenhuma, fundamental durante este momento, e a permissão de visita ao paciente cuidado paliativo em final de vida, como eu disse, a individualização do cuidado. Nós olhamos com muito cuidado para todos os nossos pacientes, inclusive aqueles que estão em cuidado paliativo e também em final de vida. Então, a permissão, a possibilidade de visita a estes pacientes, assim como a permissão de acompanhantes para os nossos pacientes também. Apenas para demonstrar um pouquinho, eu trouxe um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, de 46 anos, casada, sem filhos, da religião católica. Ela tinha um diagnóstico de câncer de mama metastático, já fazia acompanhamento com a equipe de suporte de cuidados paliativos, havia feito já algumas linhas de tratamento, estava em busca de uma participação em um projeto científico fora do Brasil, tinha essa programação de viajar, e aí começou a pandemia. Essa paciente tinha um retorno ambulatorial, e em dado momento ela foi até o hospital com muita dispneia e foi identificado o Covid-19. Eu falo que essa paciente tinha muita sede de viver, então pouco se falava sobre a morte, muito se falava sobre a vida. E nós estávamos em um momento de muita dificuldade, de muita fragilidade. Por conta do Covid-19 e uma dispneia progressiva, ela foi encaminhada para a unidade de semi-intensiva. E, como eu disse, houve uma individualização do cuidado. Essa paciente teve a permissão do acompanhamento do marido. Então, ela tinha um acompanhante durante todo o tempo. E nós víamos o quadro progredir, não só em relação à dispneia, mas também em relação ao câncer, onde foi constatado também a progressão de doença nessa internação. Por conta dessa progressão, todos os profissionais se mobilizaram com muita preocupação, porque a paciente falava muito sobre a mãe e a importância de tê-la nesse momento. Apesar disso, ela muito consciente, tinha muita preocupação em relação a nós, profissionais, por conta do Covid-19 e também a sua mãe. E nós fizemos uma reunião familiar e conseguimos que essa paciente se despedisse da mãe. Então, foi um momento de muita emoção, um momento muito importante, que com certeza foi importante não só para a paciente, mas para todos aqueles que estavam envolvidos no cuidado. E eu deixo uma frase que me traz muito a questão do paciente, e inclusive esta paciente, que falava muito sobre a vida, e num momento de tanta fragilidade e dificuldade, em que todos nós nos encontramos, que diz que o tempo corre, o tempo é curto, preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se esta minha vida fosse eterna. Acho que era isso. Obrigada.
Muito obrigada, Obrigada. Camila. Maravilhosa sua apresentação, nos trouxe aí um vasto conhecimento e também nos aproximamos um pouco mais da sua realidade, né? O que nos deixa um pouco menos aflitos em relação a essa situação que nós estamos vivenciando. Obrigada. Muito obrigada, viu? Na sequência, eu convido a enfermeira Renata Osório, enfermeira que ela é brasileira, mas atualmente está trabalhando na Austrália e também teve ali a sua experiência colocada neste momento, o que vai nos trazer um pouco a experiência diante da realidade que ela enfrenta naquele momento, né? Porque sempre temos que lembrar que cada local, cada região tem a sua realidade e nós temos que nos adequar a estas realidades. E essas realidades, elas estão diretamente ligadas à questão de estrutura física, financeira, recursos humanos e até a própria política da região. Então, gostaríamos de convidar a enfermeira Renata. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação neste evento, que para a gente é de grande valia aqui no nosso país. Você, como brasileira, sabe, e foi uma das coisas que nós conversamos em relação a isso, que foi a questão de o que eu posso fazer pelo meu país. E essa frase sua me impactou bastante. Muito obrigada, viu, Renata? Seja muito bem-vinda e pode trazer para nós aí a sua colaboração neste momento. Muito obrigada. Obrigada, Luiz, pelo convite. É um prazer poder apresentar um pouquinho do meu trabalho e fazer a diferença, eu acredito, no cuidado do paciente paliativo também. Obrigada, viu, Renata? Não, obrigada eu. É uma honra poder participar do congresso. Eu peço desculpa antecipadamente, que faz muito tempo que eu não falo em português formalmente. Então, vai ter algumas pausas durante a palestra, mas eu vou tentar o meu melhor, eu prometo. Com certeza teremos o melhor seu. Obrigada. Tá, eu não consigo ver os slides que estão aparecendo. Sim. Ótimo. Obrigada. Agora precisa mudar aqui. Não é, vou falar um pouquinho da minha experiência aqui na Austrália, em especial aqui em Western Australia, que é o estado onde eu moro, na verdade. A Austrália é uma ilha enorme e eu moro a gente costuma falar que a Austrália é um lugar muito isolado, é longe de tudo. E aí, para complementar, eu moro em Western Australia, que é ainda mais longe de tudo. Então, aqui nessa figura, eu só coloquei o mapa que representa o estado de Western Australia e as regiões, as micro-regiões que estão definidas agora, são micro-regiões determinadas desde o momento que a OMS declarou que o surto do SARS, pandemia. Então, o que aconteceu com a gente foi que a gente se isolou completamente. Todos os estados colocaram bordas físicas e os governantes tomaram ação, muitas ações reativas, como teve que ser, porque é um vírus novo que ninguém ainda sabe muito. Sabemos algumas coisas, mas não temos muitos detalhes ainda de como o vírus se comporta e quais são as consequências da infecção do vírus. Totalmente ainda não sabemos. Então, o que aconteceu aqui foi que tivemos que estabelecer bordas interestaduais, como também bordas dentro do estado. A Western Australia, a gente tem que considerar que nós temos uma população vulnerável também. Então, o nosso povo indígena, em bastante número, está aqui em WA, e a gente sabe que eles sofreriam mais riscos
em relação à infecção do vírus. Ah, eu divido o meu tempo entre Perth e uma cidadezinha ao sul de Perth, 2 horas e meia ao sul de Perth. E o que a gente teve que fazer foi que eu tive que então decidir, ou eu ficaria em Perth, na capital do estado, ou eu iria para a cidadezinha onde a gente passa a maior parte do tempo, na verdade. Então eu decidi me isolar lá, na cidade que chama Busselton, onde eu ainda pude exercer as minhas atividades acadêmicas, mas, tudo online, e foi tudo muito rápido, e pude também, exercer a minha função como enfermeira clínica em cuidados paliativos. Como eu falei, e é uma coisa, assim, que eu vou repetir algumas vezes, é em relação a estar numa área rural e estar isolada. Então, pra gente ter uma dimensão, de como as coisas funcionam, quando a gente considera a população total da Austrália, a gente está considerando a mesma população que a gente encontra na Grande São Paulo. Então, o meu estado, a Western Austrália, tem muito pouca gente ainda também. E é uma vasta região e as pessoas ficam bastante isoladas. Então, lugares rurais, acesso a cuidados de saúde, em geral, já é uma complicação bem grande. E quando a gente considera, então, cuidados paliativos, eh, complica um pouquinho mais também. Pegando um pouco um gancho no que a Camila estava explicando, que ela explicou muito bem, em relação a cuidados paliativos, eu gostaria só de reforçar também que, a gente felizmente está conseguindo mudar o conceito e entender que cuidados paliativos não são sinônimo de cuidados, no final de vida. Cuidados final de vida fazem parte de cuidados paliativos, mas não é porque a pessoa está recebendo cuidado paliativo que a pessoa está, iminentemente morrendo. E lembrando que paliativo vem do latim "palliare", que significa cobrir. Então que o nosso maior objetivo, como paliativistas, é de cobrir os sintomas que as pessoas apresentam. Uma das coisas que a gente teve que se adaptar bastante quando a pandemia foi decretada, foi o uso de equipamentos de proteção individual. Primeira coisa que aconteceu foi a loucura de todo mundo sair em supermercado e comprando tudo que tinha nas prateleiras, e isso influenciou também na demanda e poder ter acesso a equipamentos de proteção individual. Felizmente, no hospital que eu trabalho, a gente conseguiu ainda ter, os materiais que a gente precisava, sem precisar ficar desesperado tendo que, salvar máscara, porque a gente não sabe quando que vai chegar de novo, ou avental. Foi uma estratégia foi um processo muito rápido e muito efetivo. O que aconteceu com o nosso serviço é que as pessoas que fazem as políticas, que desenham as políticas, sentaram todas juntas e pegaram algumas pessoas da linha de frente para poder identificar como seria a dinâmica de cuidado. A gente conseguiu fazer muitas coisas e muitas parcerias com pessoas que no final pra começar, a gente não pensaria muito, mas que depois fez sentido. Inclusive, por exemplo, como eu trabalho numa cidade bem pequena, a gente tem um relacionamento muito próximo com os farmacêuticos, com, os agentes funerários, e quando a pandemia foi decretada, com o isolamento, físico,
foi bastante importante, estabelecer rotinas de como seria o transporte do corpo de pessoas, seja que fosse que a pessoa tivesse suspeita de ter sido infectada pelo vírus ou de não ter sido infectada pelo vírus. E foram coisas que, como enfermeira clínica em cuidados paliativos, a gente teve bastante participação, nisso. E telemedicina é uma coisa que para a gente no interior já é uma coisa bastante, utilizada, mas precisamos usar muito, muito mais. Felizmente a gente trabalha eu trabalho na comunidade, bem como, na unidade de internação, no hospice, e o que a gente, consegue fazer e a gente faz muito bem, é utilizar o telefone, utilizar smartphones para poder prover o cuidado necessário para todos os pacientes. Então a gente começou a usar, não Zoom Meeting, mas um princípio bem parecido, num aplicativo, encriptado e mais seguro, que a gente conseguiu começar a fazer o a visita, ao invés de o especialista ir à casa de todo o paciente, se o paciente está estável, estabelecer contato via smartphone, via teleconferência, e poder ainda suprir as necessidades de todos os pacientes. A circulação dos profissionais especializados foi, bastante limitada também. Eu, por exemplo, não podia vir para Perth e trabalhar aqui em Perth também, provendo cuidados paliativos para outras pessoas. Então, foi que a gente teve que ficar limitado. E, interessante que quando a gente pensa na equipe multidisciplinar, a polícia se tornou parte da nossa equipe multidisciplinar também, considerando que, no cuidado individualizado, que a Camila também comentou a respeito, significa que algumas pessoas que têm, familiares que moram ou em outros estados, ou que moram fora das microrregiões, determinadas pelo governo, a gente tinha que entrar em contato com a polícia frequentemente, para poder avisar que aquela pessoa realmente tinha uma autorização válida para poder visitar a nossa região. Ah, uma outra coisa que aconteceu também, por exemplo, como a gente não tem muita gente que é, oficialmente especializada em cuidados paliativos, então eu tinha uma autorização especial também, que eu poderia sair em algum outros lugares, em outras microrregiões mais distantes, para poder visitar pacientes também. E o interessante é que numa região vasta, no sudoeste de onde eu moro, são só, 2 consultores especializados médicos que a gente tem. Então, foi determinado que esses 2 consultores médicos não poderiam fazer visita domiciliar, porque o risco deles a então contraírem o vírus e não poderem prestar o cuidado para o paciente e para a família seria muito grande. Então foi uma grande pressão para os enfermeiros clínicos, como líderes emergentes, de ter mais, de ter que fazer perdão, agora eu perdi a palavra em português. De poder fazer o exame da pessoa de uma maneira correta e bem aguçada, e saber passar a informação para o médico, porque qualquer sintoma que a gente, estaria então tentando administrar, estaria muito mais nas nossas mãos. Como seria a nossa avaliação daquele paciente. E uma coisa muito bacana, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou parte de uma comunidade que, tem esse serviço, é uma coisa que a gente chama de compassionate communities, que são são membros da comunidade que
são especializados em luto e prestam assistência ao cuidador em luto. A gente conseguiu ter a parceria com o hospice e o que os voluntários fizeram foi que eles fizeram uma hotline que funciona 24 horas e o cuidador poderia entrar em contato com a gente a qualquer momento, desde o momento que antes obviamente da pessoa perder o seu ente querido e durante o processo de luto também. Ah, E foi muito importante disso ter acontecido, porque, de uma certa maneira, é uma coisa a menos, eu diria, o profissional clínico ter que se preocupar. Obviamente, a consulta clínica, o follow-up clínico ainda acontecia da mesma maneira, mas a gente tinha a oportunidade de referir as pessoas que estariam em risco de luto a contatar o serviço da Compassionate Communities. Só para fechar, eu gostaria de deixar um pouquinho de um relato a respeito de um paciente que eu cuidei. Foi no fim de semana de Páscoa, então, bem logo depois que a pandemia foi decretada. E eles, é uma família de fazendeiros, e era um jovem de 40 anos com câncer de esôfago. Ele sabia, ele tinha a consciência de que da condição terminal dele, e a gente estava tentando administrar alguns sintomas. Ele tinha muita náusea e dor que não estavam sendo bem controladas. Eu estava de plantão naquele fim de semana e tentando administrar o cuidado dele, do paciente. Então foi uma orquestra, foi uma coisa muito sincronizada, que é o cuidado que a gente conseguiu prestar. E foram, eu sendo o único contato físico com o paciente e a família, e chegando na casa e sabendo que o paciente já estava em fase terminal, apesar dele estar andando e conversando, a gente sabia que ele estava em fase terminal, e é uma coisa, um instinto, talvez um instinto de brasileiro também, mas é um instinto meu de sempre dar um abraço na pessoa quando eu chego, na casa deles. E com a restrição do Covid, eu não podia fazer isso, eu não podia nem apertar a mão dos pais, desse paciente. A gente conseguiu ainda administrar os sintomas desse paciente e ele queria, morrer em casa, ele não gostaria de ir para o hospital. A gente conseguiu facilitar isso com muito esforço e muita coordenação com farmacêutico, com assistente social, com cuidadores. E, no dia que esse paciente morreu, os pais já começaram a planejar, como seria o serviço funerário. Muito interessante de ver a resiliência das pessoas e saber que as pessoas estão, distanciadas fisicamente de todo mundo, e as restrições que estavam estabelecidas, e sendo que metade da família direta, não podia nem atender ao funeral. E as possibilidades que se abrem também, e olhando o silver lining das possibilidades que se abrem. Então foi muito interessante a coordenação com o serviço funerário que eu tive que fazer para coletar o corpo, esperar todo mundo que gostaria de se despedir do paciente, de se despedir do paciente mais uma vez, e aí então a funerária vir quando a família não estava mais para poder coletar e transportar o corpo. E o funeral por si, como, eles moram numa fazenda, então o que eles fizeram foi que eles, organizaram o serviço de uma maneira em que as pessoas
podiam fazer uma carreata e passar, a gente fala pay respect à pessoa. Então, a comunidade ainda pôde fazer uma carreata, porque eles fizeram um arranjo, uma capela no meio do paddock, e as pessoas conseguiram se despedir, ainda respeitando as regras do Covid. Eu acho que algumas coisas, alguns pontos que eu gostaria de, se tivesse que falar como sendo um takeaway dessa minha breve explanação. Eu acho que essa pandemia, apesar de ter colocado as pessoas fisicamente mais distantes e os profissionais terem que estar paramentados a maior parte do tempo, os nossos olhos ainda estão descobertos e, como as pessoas falam, os olhos são a porta da alma. A gente consegue identificar quem está sorrindo, quando só pelo olhar da pessoa. E eu acho que a pandemia ainda trouxe a gente mais perto um do outro, principalmente com o serviço de enfermagem. E lembrar que a base ou o pilar de cuidados paliativos, a gente pensa em dignidade, a gente pensa em compaixão e a gente pensa em respeito. E eu acho que isso a gente consegue prover independendo de seja lá o que estiver acontecendo ao nosso redor. Bastante coisa mudou e bastante coisa vai continuar diferente por um bom tempo. A Camila mencionou a importância de cuidados paliativos e a administração dos sintomas do COVID-19. E eu acho que é uma grande oportunidade, principalmente, de novo, no ano da enfermeira, no ano da enfermagem, que a gente tem que voltar ao básico, e a base de cuidados paliativos é exatamente o básico. Então, prover o cuidado de uma maneira que a gente consiga respeitar os pacientes ainda. Então, é uma coisa muito impactante e eu acho que tem bastante coisa ainda que nós, como enfermeiros paliativistas, vamos descobrir e eu acho que vai ter bastante pesquisa por aí, reforçando o quanto é importante o cuidado de enfermagem para essas pessoas que estão tão vulneráveis, num momento tão vulnerável da vida deles. Obrigada. Não tenho palavras para colocar para você, Renata, essa experiência que você trouxe para nós, inclusive a participação da família neste momento, que é muito importante, né? E com certeza já anotei várias perguntinhas para o final. Muitíssimo obrigada mesmo, viu, pela sua participação e com certeza tenho algumas perguntinhas aí para a gente fazer, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você. Eu gostaria agora de convidar a enfermeira Cristina Vogel, uma grande colega de trabalho. Cris, muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigada pela sua participação neste evento. Como a gente sabe, a gente conta com os amigos, né, nos melhores e nos piores momentos também, né? E a Cristina, ela vai trazer um pouquinho da experiência dela como gestora em relação a como ela conseguiu trabalhar essa questão dos profissionais como um todo, né? Inclusive daqueles que realmente tiveram aí problemas e ela teve que fazer um jogo de cintura aí no seu dimensionamento de pessoal para que não faltasse assistência ao paciente. Então isso
é o mais comum, né, que a gente encontrou em muitos serviços, mas que com certeza... É um desafio também, né? E com certeza a Cristina, ela teve aí um jogo de cintura muito grande nesse momento que nós enfrentamos, não só ela, né, mas eu estou colocando como gestora de unidade. Muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda novamente ao TJCC. Obrigada a você, Elô, é um prazer estar aqui novamente no TJCC. É sempre bom compartilhar um pouco da nossa experiência, poder estar junto, né, de profissionais tão capacitados e ouvir experiências como da Renata, da Camila. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Cristina. Bem, então, eu trouxe algumas questões do panorama geral, né, do que a Covid trouxe para nós, profissionais e principalmente gestores dentro da área da saúde. Se puderem compartilhar a minha apresentação, por favor. Obrigada. Então, a proposta é que eu falasse um pouco sobre o papel do líder, né, diante de um quadro de pessoal reduzido causado pela pandemia. Próximo slide. Bem, acho que ficou bem claro já para todos nós, né, desde o início do ano, que a gente vem enfrentando com a pandemia da Covid-19, é que a gente está sofrendo uma repercussão de escala global. Então, além da questão médica, né, de a gente ter que lidar com uma questão de saúde dentro das instituições hospitalares, né, então uma questão de saúde, sem dúvida, é uma questão epidemiológica, mas a gente está vivendo impacto social, não só, né, fora do ambiente hospitalar, preocupado com a população de um modo geral, mas essa preocupação vem para dentro do ambiente hospitalar também, porque nós estamos sendo impactados por isso também. O impacto, né, a repercussão econômica de tudo isso, então os mercados abrindo ou fechando, como que vai ser, né, a sustentabilidade disso tudo a médio e longo prazo. Então, qual é o impacto dos hospitais tendo que lidar com o número aumentado de doentes por Covid ou número diminuído de profissionais e de pacientes em tratamento de outras doenças? Isso vai impactar de alguma forma? O que vai acontecer, né? A gente foi pego completamente de surpresa numa situação nunca vivida anteriormente, né? Então, existem também repercussões políticas, infelizmente, né? Mas não tem como fugir disso, afinal de contas, dentro de um cenário tão crítico, que envolve, né, esferas mundiais, né? Então não tem como fugir dessa questão cultural, histórico, porque assim, acho que todos nós profissionais, por mais que a gente tenha, né, se preparado, pensado assim, nossa, me formei, eu estou pronta para enfrentar qualquer coisa. E eu estava enganada, não estava preparada para enfrentar algo nessa dimensão, algo tão assustador, ao mesmo tempo tão inesperado, que demandou de mim e das pessoas que estavam próximas a mim, ou tão longe quanto, né, a colega lá na Austrália, por exemplo, os grupos de enfermeiros que eu conheço, que atuam comigo na Espanha, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente se viu completamente perdido em relação ao que deveria e qual seria o melhor ação, né, para se tomar. Então, a gente precisou encontrar um equilíbrio, né, local e global. Então, a gente tinha, inicialmente, não tinha noção de como seria, né, essa proporção em relação a infectados, como que ia acontecer os resultados disso tudo. A questão da exposição dos grupos, né, da população e grupos vulneráveis, e aí entra não só o nosso paciente como um grupo vulnerável, porque, obviamente, né, o paciente oncológico em tratamento vai ser uma população de alto risco, e a gente pensa no imunossuprimido como alguém que pensando numa infecção,
é alguém que normalmente a gente fica, né, super atento em relação a qual a repercussão de uma infecção nesse paciente, mas também no próprio profissional. Então, nós temos dentro das nossas equipes profissionais que são grupo de risco. Então, profissionais hipertensos, profissionais diabéticos, profissionais em tratamento oncológico. O que a gente faz com esses profissionais também? Né? Eles vão poder estar atuando? Qual o risco disso tudo para eles? A questão da sustentação econômica que eu falei um pouco, e algo que nos chocou muito, né, e que balançou muito conosco, né, com os profissionais de um modo geral e a população, porque todo mundo ficou com a sua saúde mental abalada de alguma forma, né, tanto pela incerteza do que a gente estava vivendo, quanto pelo confinamento em si. A ideia de você ter que ficar em casa, inicialmente, foi algo, ok, dá para ficar em casa. E aí, os profissionais não podiam ficar em casa, porque a gente precisa trabalhar, né? Alguém tinha que cuidar desses pacientes. E hoje a gente já vive algo diferente, né? As pessoas não estão aguentando mais ficar em casa, né? Não estão conseguindo lidar com a ideia de ficar esse tempo todo sem perspectiva do que vai acontecer com eles. E aí a gente está vendo cenários bem diversos em relação a essa postura, né? O medo de sair, ou a vontade e a coragem, né? Que alguns estão tendo de querer furar aí a quarentena a qualquer custo, né? E a questão de vai faltar comida, né? A Renata falou alguma coisa dessa busca que teve logo de cara, né? Tipo, atrás de EPI, nossa, precisa máscara para todo mundo, precisa garantir avental, precisa garantir insumos para as pessoas. Teve uma corrida e frequentemente, volta e meia, aparece alguma novidade, por exemplo, falaram, inclusive, vai ter a vacina, mas vai faltar agulha e seringa. Então, volta e meia, a gente se vê nessa insegurança, nesse medo, né, de que alguma coisa vai faltar para a gente. Próximo slide, por favor. E aí, vendo, né, dentro dessa situação toda, nós tivemos que começar a nos preparar realmente para um cenário que parecia realmente uma guerra, né? O que vai acontecer? Quer dizer, não tinha muito tempo para o pera, né? A gente teve que... A onda estava chegando e a gente teve que correr atrás de como nós vamos atuar. Basicamente como que cuida desses novos pacientes? Nós vamos ter caso para atender? O paciente oncológico vai precisar, né, vai ter COVID? Muito provavelmente sim. Como que isso vai acontecer? Como que a gente mantém o nosso paciente seguro e principalmente, né, todo o grupo que está relacionado ao cuidado deste paciente. Então, assim, eu posso ter um paciente oncológico que precisa de tratamento e vai estar positivo para COVID, como que eu garanto que ele vai receber seu atendimento de forma segura e como que eu garanto a segurança dessa equipe. Eu até coloquei ali, né, a equipe está segura, ela está livre de contágio, está livre de transmitir a doença. Eu consigo garantir isso se a gente está pensando numa pandemia, porque isso foi algo que a gente discutiu muito, né? Teve um movimento num determinado momento dessa crise que foi o seguinte: as pessoas começaram a discriminar os profissionais da saúde, né? De heróis a gente virou meio que bandidos, né? Porque todo mundo tinha medo de ter contato com quem estava dentro do ambiente hospitalar. Mas dentro do hospital eu tenho acesso a EPI, eu uso máscara, eu tenho acesso a tudo. Mas eu, saindo da porta do hospital para fora, eu sei quem é positivo, eu sei aonde, né, que eu posso me contaminar. Então, a gente viveu e vive ainda, né, essa dúvida e algo muito preocupante. Mas um ponto importante que eu acho que foi primordial para a gente conseguir dar conta da demanda e principalmente, né, pensando no quadro reduzido de funcionários, foi a questão do diagnóstico de câncer e o tratamento ser protelado o quanto possível, né? Então, assim, os novos diagnósticos normalmente não pode esperar.
né, dependendo de qual é o diagnóstico daquele paciente. Mas vários guidelines, pode passar o próximo, vários guidelines diziam, né, a gente foi atrás de informação, então fomos ver o que os outros centros estavam fazendo em relação ao paciente oncológico. Então, o que o grupo europeu, o grupo americano, né, quem tinha já um pouco mais de experiência, né, afinal, a doença veio um pouco depois aqui para o Brasil, então quem tinha um pouco mais de experiência podia nos falar um pouco como que era o método melhor, né, para lidar com a situação. E aí vimos que dava para segurar um pouco o tratamento do paciente. Eu acho que foi isso que nos ajudou a fazer, na verdade, essa organização em relação às nossas escalas de trabalho, porque, pelo menos aqui na nossa instituição, a gente pôde dividir um pouco o grupo, né, de profissionais que estavam atuando de acordo com a nossa taxa de ocupação. Então, normalmente eu tinha uma taxa de ocupação muito alta, frequentemente a unidade cheia, então eu sempre vivia, né, com pouquíssimos leitos vagos, e esse cenário mudou, né, os pacientes começaram a ficar mais em casa. A Camila falou um pouco na apresentação dela, os pacientes optaram muitas vezes por receber medicação em casa, a gente adiou o início de alguns tratamentos, a gente flexibilizou algumas coisas em relação à vinda dos pacientes para o hospital, e isso me deu um certo respiro, pensando, né, no volume de pacientes que eu teria internado. Então, isso foi um ponto, me ajuda, né, no volume de pacientes que eu vou ter internado, que pode, então, favorecer aí em relação ao número de profissionais que eu preciso, né, na assistência. Outro ponto importante, priorizar as demandas, né? Acho que todo mundo, né, que vive dentro do ambiente hospitalar sabe que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente sempre está lidando com várias frentes de trabalho em relação à educação, em relação à formação, em relação a congressos, né? Então, a gente sempre está atuando não só na assistência. Na verdade, a gente deu um freio em outros projetos e priorizou a assistência e segurança do paciente. Né? O que dava, né, o que era mais administrativo, ficou para um segundo momento, porque a assistência precisava ser priorizada. Então, tinha dias, né, que eu, ao invés de ficar somente, né, fazendo a minhas atividades, né, administrativas, eu poderia estar ali ajudando a equipe a fazer a admissão de um paciente, administrar uma quimioterapia, que, né, a gente é enfermeiro, sabe fazer todas as nossas atividades independente do cargo que a gente está ocupando. Então, a assistência foi priorizada e, no segundo momento, quando, né, as coisas voltassem ao normal, a gente retomando as atividades que possível. Compartilhar recurso. Então, também foi um outro ponto importante. Você pode, por exemplo, em uma unidade, com essa diminuição de demanda, por exemplo, na instituição, diminuiu muito as cirurgias eletivas. Aquele indivíduo que tinha uma cirurgia para fazer que não era, né, de urgência, que não era uma cirurgia necessária, né, naquele momento, ele deixou para fazer pós-pandemia. Então, aqueles recursos que tinham, né, dentro da instituição para atender esse tipo de demanda, que costuma ser alta, pelo menos dentro de um hospital geral, poderiam ser flexibilizados dentro da instituição. Então, compartilhar esses recursos ajuda muito. Ou, por exemplo, a gente precisava atender também questões legais. Então, o profissional que não tinha condições de ficar diretamente na assistência, seja porque está gestante, seja porque tem alguma comorbidade que o impediria de ficar, né, na linha de frente ao atendimento do paciente, ele seria elegível a atuar, por exemplo, em home office, seja, né, alterada a sua função, e esses outros profissionais poderiam vir para nos auxiliar nessas demandas
diretamente assistenciais. Esse é um ponto crítico para a gente que é da oncologia, porque o paciente, porque as demandas, né, dentro da onco são muito específicas. Às vezes, você encontrar mão de obra, né, encontrar equipe que seja especializada, que seja capacitada para atuar, não é tão simples assim. Mas, de alguma forma, ter pessoas é sempre melhor, né, do que não ter nenhuma pessoa. Então, em algum momento, ou, por exemplo, né, a gente fazer algum tipo de remanejamento. Meu profissional poderia, por exemplo, não vir trabalhar num determinado horário do dia e cobrir um outro plantão. Então, ele não trabalharia de manhã para cobrir o plantão noturno. Fazer remanejamentos desse tipo ajudaram bastante. Outro ponto, né, que é ruim, mas de certa forma a equipe não achou tão péssimo assim, porque realmente repensar a questão das férias e dos recessos, porque ninguém ia poder viajar de qualquer forma, né? A gente viveu um período muito, muito restritivo. Então, quem tinha férias, quem tinha, né, alguma programação aí de afastamento prolongado, a gente adiou, exatamente pensando que no cenário em que a gente mais precisava de pessoas, a gente precisava de um contingente maior de gente atuando. Então, deixa para um segundo momento sair, né, mesmo porque não dava para ir para lugar nenhum, então fica aqui, colabora com a assistência do nosso paciente e num segundo momento a gente reprograma férias, reprograma as saídas aí para as atividades, seja, né, qualquer que o indivíduo, que o profissional esteja programando. O home office, como eu falei, para as atividades, né, mais administrativas, possível mudar o profissional por exemplo, né, quem é mais assistencial e tem possibilidade de ajudar em projetos administrativos, foi possível fazer isso. E principal, gente, foi muito importante dar apoio para os indivíduos em caso de afastamento. Qual que é o cenário que a gente vive hoje, né? Que a gente está tentando se adaptar. Eu acho que a gente está caminhando para uma tendência, né? Que é o que a gente está chamando aí de um novo normal. Né? A gente viu que ao longo dos meses as coisas foram mudando. Então, os pacientes estão voltando, afinal de contas, né? Não dá de março, abril, né? Quando a gente começou a parar os tratamentos, ficar até o quê? Dezembro? Não vai acontecer isso, né? Então, os pacientes tiveram que retomar, tiveram que voltar a fazer seu tratamento. Como eu falei, os novos diagnósticos estão tendo que tratar. Então, a gente, né, já está se reorganizando nesse sentido. Acho que a gente está conhecendo um pouco mais sobre o comportamento da doença e, principalmente, a gente está um pouco mais confortável em relação ao prognóstico destes pacientes, né, que vieram parar no nosso serviço. Então, a gente entende que o cenário é muito assustador, é algo que tá, né, que nos deixa ainda muito inseguro, mas acho que a gente está se sentindo com menos medo. Então, eu tenho um número muito menor hoje de afastamento, um número muito menor de situações aí que a gente precisa, né, de remanejamento. Acho que a equipe está ficando mais gordinha ao longo aí desse período. E se a gente pode, né, falar que aprendeu algo, acho que depois que tudo isso passar, ainda não passou, mas a gente está né, tá tendo flexibilizações, eu acho que as coisas tem aí uma luz no fim do túnel, pensando, né, que a gente talvez tenha para o próximo ano uma vacina, então a gente vai voltar para o nosso normal de verdade, mas acho que nós nunca mais seremos como nós éramos antes. Então, acho que a gente fica aí com um aprendizado, por exemplo, né, fazer menos reuniões, acho que ficar, né, essas reuniões online são muito mais produtivas, muitas vezes. Acho que a gente aprendeu que menos é mais, buscar o essencial, olhar para nós mesmos, né?
Pode passar? Eu quero agradecer muito, mais uma vez, pela oportunidade. Eu acho que o que a gente pôde aprender, eu como, né, responsável por um time, por uma equipe, que a gente não consegue controlar a situação, mas a gente consegue controlar a nossa reação diante de qualquer situação. Então, acho que o nosso autocontrole, a nossa capacidade de criar e se adaptar é que faz a diferença nos momentos de crise. Obrigada. Obrigada a você, Cris. Muitíssimo obrigada mesmo. Muito rica aí suas informações para nós. O que a gente sabe que realmente é um desafio, é uma situação bem delicada, né? Trabalhar diante desta situação, ela está sendo muito mais para a gente, né? Então, nós estamos aprendendo mais com essas situações. Eu agradeço muitíssimo sua participação conosco, muitíssimo obrigada mesmo, não tenho palavras, né? Como sempre, a gente aí está sendo amparada por pessoas maravilhosas como você. E eu queria abrir um pouquinho aqui, né? Eu anotei no decorrer dessas apresentações, eu anotei algumas situações que eu acredito que o nosso público, ao ver, né, possa encontrar algumas necessidades de explanações maiores, mas diante de todo estas colocações, né, todas essas apresentações, né, da Camila, da Renata, da Cris, eu acredito que nós tenhamos aí algumas dúvidas que possam surgir, né, no decorrer desse período. Para nós não nos estendermos muito, eu fiz aqui algumas pontuações, né, que eu acredito que sejam importantes. E eu queria saber da Camila, inicialmente, né, como que foi, Camila, a questão relacionada aos familiares, né, diante desta situação que nos foi colocada, né, diante desta pandemia, diante destas reformulações, reestruturações que nós vivemos atualmente. Então, como que esses familiares puderam trazer aí para a gente a vivência deles e também como que eles enfrentaram essa nova realidade? Acho que foi algo novo todo mundo, né? Então, assim como nós tivemos que nos readaptar, isso também partiu pelos pacientes e também pelos familiares. De uma maneira geral, acredito que a equipe conseguiu acolher e orientar muito bem esses familiares. Então, por exemplo, na questão das visitas, em que, em dado momento, né, as visitas foram proibidas. E, como a Cris trouxe muito bem, a gente fez várias readaptações e tudo começou a voltar ao normal ou ao novo normal, né? Então, acho que foi uma grande adaptação que contou com o apoio de toda a equipe e acredito que foi encarado de uma forma tranquila diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, justamente porque não era algo local, né? É algo muito maior que isso, muito maior que todos nós. Então, óbvio que a gente tem resistências e acho que isso é normal em qualquer tipo de readaptação, mas os familiares, os cuidadores puderam contar com o apoio e com tudo aquilo que a gente pudesse fazer em prol aí do paciente e também da família. Obrigada, Camila. Para a Renata eu tenho algumas perguntas, mas eu acredito que a gente pode conversar aí em um outro momento, mas eu gostei de algumas coisas que a Renata colocou na apresentação dela, né? Quando ela fala, nós tivemos aí um cuidado orquestrado, né? Então foi um cuidado que precisou trabalhar com todos os profissionais com o mesmo objetivo, né? Na verdade foi uma equipe que trabalhou, né? E outra coisa que
me deixou assim bem, que ela foi uma colocação que a Renata fez mesmo, que a base do cuidado paliativo é o básico, né? É o cuidado, é o amor, é a tranquilidade, né? Então é o básico que nós temos, né? Agora, importante também lembrar que são realidades diferentes, são culturas diferentes e também são conhecimentos diferentes que são passados para essa população. Então, diante dessa situação, Renata, a gente sabe que vocês tiveram aí uma restrição muito grande na circulação de pessoas, né, mais do que aqui mesmo no Brasil, por conta da região. Então, eu gostaria de saber com você qual foi a autonomia que vocês, enfermeiros, tinham diante desta liberação quanto à avaliação deste paciente em cuidados paliativos. Então, você avalia o paciente em cuidados paliativos e ele coloca a situação relacionada à proximidade de pessoas que, neste momento, estão muito distantes. E aí você precisava fazer essa avaliação para poder liberar a circulação de determinado familiar para este paciente em cuidados paliativos. Então, eu gostaria de saber com você como que foi a autonomia de vocês, se vocês tinham autonomia para isso, ou se foi restrito apenas a um grupo de profissionais essa liberação, essa autorização. É interessante que nós, como os profissionais paliativistas, enfermeiros paliativistas, a gente tem bastante autonomia. Que bom. Especialmente pessoas que trabalham na comunidade. É mais ou menos o reverso, ao invés de, vamos dizer, o profissional médico, da gente procurar informação do profissional médico, é mais o profissional médico procurando a reafirmação com a gente. Perfeito. Então, seria, inclusive, o fato de, se alguém liga para o médico da família e diz, eu tenho esse tanto de familiares que precisam de uma carta, por favor, escreva a carta. Seria o caso de o médico da família contatar a gente, então, que o meu serviço inicialmente baseado em enfermeiras que consultam com médicos. Então, o médico vem para mim e fala, Renata, você acha que é adequado, é apropriado? O que você acha do ambiente familiar ou ambiente na casa? Você acha que é seguro eu garantir que esse tanto de pessoas possa visitar ou não? E como eu falei também, em relação à polícia na fronteira, a polícia teria direto o meu número de celular de trabalho. Então, seria que a polícia liga para mim para confirmar se essa família realmente tem um motivo legítimo para estar viajando. Ai, nosso sonho. Autonomia. Que bom, parabéns. É bastante interessante, É verdade, é verdade. Nossa, é o sonho de muitos profissionais, né? E em relação à Cris, né? A parte da gestão, ela também colocou umas palavras muito interessantes e que realmente acabam se perdendo no decorrer, né? Nós passamos de herói para vilão em alguns momentos, né? Justamente porque as pessoas não queriam se aproximar de nós profissionais, justamente por conta da contaminação. Então, eles acreditavam que próximos de nós, eles teriam aí a contaminação, né? E para isso, tivemos aí que trabalhar algumas questões, principalmente mostrar, né, a questão relacionada à segurança que o profissional tinha naquele momento em poder trabalhar com aqueles pacientes que estavam passando naquela situação, né? E uma coisa que ela colocou que foi muito interessante, que a flexibilização ela foi feita, mas com planejamento, e é o que a gente está fazendo nesse momento, né, Cris? Mas eu acredito que o que você coloca para a gente
é muito desafiador também para um gestor, né? E a gente sabe que nós tivemos aí algumas situações que foram pontuais. Inclusive, gostaria de uma pergunta só para a gente finalizar. Como que foi com os profissionais, né? Como que os profissionais enfrentaram essa situação? Eles vestiram a camisa da instituição, né? Eles se colocaram de frente, ou nós tivemos aí alguns que recuaram neste momento de confronto, né? Neste momento, como você colocou, uma guerra, né? Então, eu acredito que seja bem... Foi muito surpreendente tudo isso, né? A gente teve das mais diversas posturas. A grande maioria das pessoas vestiram a camisa e falaram: estamos aqui para isso. Mas, por incrível que pareça, e algo que me surpreendeu, porque eu sou aquela enfermeira que vai para a guerra, né? Então, eu achei interessante que tiveram profissionais que ficaram com muito medo, que é uma reação natural, obviamente, né? Somos todos humanos, né? Exato. Que têm aí suas motivações. Muitos relataram, principalmente, mais do que a preocupação com eles mesmos, a preocupação com seus familiares. Então, foram alguns casos, né? A grande maioria não pensou dessa forma, mas tiveram alguns casos que trouxeram essa questão. Eu não posso ficar doente porque minha família depende de mim. E se eu ficar doente, eu transmitir para alguém da minha família. Né? Então, algumas pessoas tiveram esse medo. Mais do que sensação de que não quer atuar ou que não gostaria de participar. Eu acho que foi muito essa questão do medo do desconhecido, né? Eu acho que muita gente se pegou nessa situação. É verdade. E nós somos humanos, né? Então, tivemos situações assim. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer a todos a participação de hoje, né? E estamos aí abertos a discussões no decorrer da apresentação das palestras remotamente. Um grande abraço a todos e muito obrigada a todos também. Obrigado também aos palestrantes que estiveram presentes aqui conosco também, mesmo que remotamente alguns. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso congresso, Todos Juntos contra o Câncer. É uma honra ter todos aqui presentes e também ter essas palestrantes novas aqui ao nosso redor, né, e discutindo com a gente suas experiências. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada. Eu tenho... Obrigada. Tudo bom, gente? Ai, que vontade de estar junto. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas, né? O público passou para a gente algumas perguntas, elas foram selecionadas, né? E como nosso tempo é curto, diante da necessidade dessas perguntas serem respondidas, eu unifiquei uma pergunta que pode ser respondida pela Camila e pela Renata, relacionado às estratégias que foram utilizadas para o cuidado espiritual durante essa pandemia com os pacientes de cuidados paliativos, né? Posso começar, Heloísa? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigada mais uma vez pelo convite. O cuidado espiritual, na verdade, ele faz parte tanto da avaliação quanto do acompanhamento de cuidado paliativo. Então, a gente manteve isso, mesmo diante da pandemia, e lembrando que, na verdade, isso foi fundamental também nesse cuidado do momento de tanta fragilidade e medo que os nossos pacientes e acompanhantes sofreram, né, durante todo esse período.
Então, esse acompanhamento e mesmo lançando mão da telemedicina com os nossos líderes religiosos também, né? Então, a capelania fez, de certa forma, um acompanhamento mesmo pela telemedicina, né? Mesmo virtual, e naqueles pacientes em que houve a necessidade, que foi permitido a visita, a gente ainda teve sim a visita da capelania do líder religioso. Nossa, obrigado, Camila. Isso é muito importante. E você, Renata, o que tem para gente? Boa tarde, gente. Para nós, acho que foram 3 estratégias bem esclarecidas, bem estabelecidas. Primeira, que a maioria das pessoas querem morrer em casa, então facilitar que as pessoas ficassem em casa, o que significaria que era mais fácil de ter o líder religioso visitando em casa. A segunda opção foi a de o hóspede tem um serviço muito bem estabelecido e eles estenderam uma linha de 20 horas de contato com familiares, então qualquer horário alguém poderia entrar em contato com eles. E a terceira era que a gente também provê, como a Camila falou, clinicamente, a gente também provê assistência espiritual para os pacientes. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante. Muito obrigada, viu? E, Cris, vários são os desafios, né? E uma das coisas que foi feita pergunta para você no dia da palestra, né? Foi a questão relacionada ao como foi a aceitação dos profissionais. E além disso, eu gostaria de saber de você qual foi o seu maior desafio diante de tantos. Foram vários realmente, mas eu acho que ao longo do período todo, né, que a gente ainda está vivendo, acho que é nos mantermos atualizadas, né, porque as informações foram mudando conforme, né, as notícias chegavam, as rotinas, tudo ia sendo uma novidade a cada mês, né? Então, precisávamos estar sempre recebendo a informação e traduzindo isso para a nossa prática. Então, manter, né, a nossa prática atualizada foi um desafio enorme. E manter a sanidade mental de todos nós, né? Então, nós líderes e nós que estamos prestando cuidado para o paciente, porque chega um determinado momento que está todo mundo muito cansado de tudo isso, né? Eu acho que foi para elencar, né, o que foi mais difícil, eu diria esses 2 pontos. Perfeito, muito obrigada mesmo. Além disso, eu queria ver se uma de vocês conseguem colocar aqui para a gente, inclusive eu ia até perguntar em relação ao tratamento desses pacientes, eu acho que não vem ao caso na instituição que vocês estão, a Camila e a Cris, né? Mas a Renata, como que ficou a questão de alguns casos que tinham aí necessidade de importação de medicações para poder ter o acesso de alguns pacientes a essas medicações? Não sei se uma de vocês, até mesmo, pode ser que na instituição daqui teve esse problema também. A gente tem bastante... a gente tem bastante sorte aqui, Heloísa, e infelizmente acesso à medicação não foi problema. Ou porque o paciente estava em trial e já tinha estoque suficiente de todo modo, ou porque os laboratórios forneceriam. Uma coisa, porém, que tem sido bastante diferente é ainda os insumos básicos. E como a gente ainda tem a barreira interestadual, então a maioria das coisas vem da costa leste,
Então, tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer, planejar com muita, muita antecedência. Então, o que eu ia no prazo de um mês, agora, por exemplo, tem que pedir com 3 meses de antecedência para ter certeza que vai chegar a tempo. Tá, aí no caso seriam os insumos básicos que você fala, né? Uhum, uhum. Seriam Então, esses os mesmo, básicos. então, sim, se você considera mesmo máscara, seja o que for. Aqui a Perfeito. gente viveu situação semelhante em questão de atraso, realmente, como a Renata falou, que as coisas ficaram mais difíceis de chegar até nós, né? Exatamente por conta de avião que não estava vindo, navio, qualquer coisa, né, que a gente dependia dessa chegada pelas fronteiras, né? Tinha essa dificuldade, mas chegavam. Ai, que bom. Meninas, eu acredito que o nosso tempo já está esgotando, mas tudo que vocês compartilharam conosco foi maravilhoso e nós contamos sempre com vocês em todos os momentos que for aí necessário. Nós sabemos que podemos contar com vocês, vocês são parceiros, né? Enfermeiras, né? E enfermeiras são sempre solidárias, né? Então, novamente, eu agradeço a participação de vocês, pena que a gente não tem muito mais tempo, e eu quero parabenizá-las também por todas as apresentações que ficaram maravilhosas, e se houver alguma outra pergunta, eu vou estar respondendo a esses participantes pelo e-mail, tá bom? Muito, muito mesmo obrigado. E vocês abrilhantaram aqui o nosso evento, que hoje se encerra, né? O simpósio de enfermagem está se encerrando hoje, mas com certeza no próximo ano estaremos aqui novamente e contamos aí com a participação de muitas outras pessoas, né? Justamente porque nosso evento, cada ano que passa, ele vai estar um pouco maior, né? Então, todo ano a gente cresce um pouquinho mais. Então, isso graças aos participantes que nós temos e também a vocês, palestrantes, que trazem para a gente aí muita, muita coisa boa, muita informação boa. Muito obrigada mesmo. E agradeço também a participação de todas as pessoas que estiveram aí por trás dos bastidores, todos os profissionais que nos ajudaram e que foi também um desafio muito grande para nós fazer esse evento online. Agradeço a Abrale e a todos os seus, todos os demais colaboradores que estiveram junto conosco nesse ano todinho. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? E